Será o fim da era Vojvoda? Assim, primeiro, tá? Antes de tudo, se Vojvoda for demitido hoje, Vojvoda caiu, não é mais o treinador do Fortaleza. Cara, o maior treinador disparado da história do Fortaleza. Eu canso e canso de falar isso aqui nos vídeos. A primeira temporada de Vojvoda em 2021, pegando um time que tinha acabado de brigar para não cair da Série A de 2020/21 naquela temporada da pandemia, foi fazer com que aquele time, base daquele time que brigou para não cair até a última rodada e ficou ali em 16º, 15º colocado, no limite para não cair para a Série B, e escapou na última rodada. A base daquele time foi quarto colocado na temporada seguinte com o Vojvoda. E detalhe, a outra parte do elenco era de jogadores de Série B e jogadores que caíram para a Série B. Marcelo Benevenuto, Iago Pikachu, Lucas Crispim, todos esses titulares incontestáveis. Aí teve um Ederson que foi incorporado, contratado por empréstimo, que estava escanteado, chutado do Corinthians basicamente. Hoje ele está na seleção brasileira. E por aí vai. Era o time com Romarinho, com Matheus Vargas. Cara, com um time extremamente limitadíssimo. O Vojvoda colocou aquele time na quarta colocação da Série A. Sim, no G4 da Série A. Pasmem, com aquele elenco limitadíssimo. O Vojvoda conseguiu extrair o máximo de cada um e jogando um futebol muito bom e de personalidade. Fora de casa, ganhava do Palmeiras, ganhava do Atlético Mineiro. Aquele Fortaleza de 2021 era a referência. E a partir dali o Fortaleza foi melhorando o seu elenco. Mas o Fortaleza nunca teve elenco para estar no G4. Nunca. Elenco, papel. Tô falando papel, mano a mano. Compara o Fortaleza com outras 10 equipes da Série A. Fortaleza seria ali oitavo, às vezes, nono, décimo, sexto, mas G4. Essa última temporada, 2025, 2024. Vocês acham que o Fortaleza tinha elenco para estar no G4? Quando eu falo tinha elenco é no mano a mano, no papel. Óbvio que pro futebol não é papel. O futebol é encaixe, é o trabalho do treinador que é muito importante para você alavancar o potencial do time ou não, ou afundar o potencial do time. E aí o time pode brigar por Libertadores ou pode brigar ali no meio de tabela, ou até para não cair, dependendo da qualidade do trabalho do treinador. Então assim, tudo vai depender. Mas nunca teve elenco tão esplendoroso, tão extraordinário para estar no G4. E aí o trabalho é de Vojvoda. Que ele conseguiu fazer elenco, sei lá, na média de um 12º lugar para uma quarta colocação, pô. Ou então de uma nona colocação para uma quarta colocação, por volta disso. Só tô especulando aqui cenários, tá? E isso é trabalho de Vojvoda. Então assim, meu irmão, se ele cair hoje, se ele cair pra Série B com Fortaleza, se ele ficar até o final da temporada e cair pra Série B com Fortaleza, a torcida do Fortaleza, no final das contas, pelo menos eu faria isso. Vojvoda, muito obrigado. Tem que construir uma estátua pra esse cara, rapaz. Uma estátua. Porque ele foi o maior treinador da história do Fortaleza, assim, disparado. Ganhou, entre aspas, tudo que dava, né? Ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Cearense, basicamente 3 participações de Libertadores, 2 na fase de grupos e 1 na pré-Libertadores, que aí eu nem conto, mas beleza, isso é um debate pra depois. E Copa do Nordeste, como a gente já falou aqui, ganhou 3 na era dele, né? Ou foi 2, não lembro agora exatamente, 2, né? 2 Copas do Nordeste na era Vojvoda. Mas isso é um debate um pouco mais pra depois. Fato é, Vojvoda está na corda bamba. A informação, pelo menos assim, né? O trabalho dele está sendo em xeque, tá? Está em xeque. Está sendo especulado já a demissão dele. Ó, matéria aqui do Sul Futebolês, publicada ontem, 13 horas atrás, é que após um desempenho abaixo do esperado e uma longa sequência de resultados ruins, a diretoria do Fortaleza avalia pela primeira vez a permanência de Juan Pablo Vojvoda no comando do Leão. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Afonso Ribeiro do O Povo e confirmada pelo Sul Futebolês. Em 2025, o Fortaleza acumula 14 derrotas e 10 empates em 36 jogos sob o comando do técnico argentino. Ou seja, de 36 jogos, em 24 o Fortaleza não venceu. E só venceu em apenas 12. E eu vou além. De vitórias mais expressivas contra time de Série A e tal, que teve uma relevância maior, ou de Libertadores, eu conto aqui de cabeça em uma mão, assim. Eu conto aqui em uma mão, basicamente. Colo-Colo, aquele 4-0, Juventude 5-0 e agora a virada de chave vem. E a virada de chave, mano? Nada ainda. Aí você pensa, a virada de chave agora vem. Essas duas vitórias, beleza. Você pode citar a vitória do Fortaleza contra o Sport na Ilha do Retiro, jogando mal, jogando muito mal, mas venceu o jogo, aí fica aquele discurso, não, porque o Fortaleza soube sofrer, não, porque veja só, Vojvoda, não tem nada disso, jogou mal, achou 2 gols, venceu o jogo, é isso, não tem muito mistério. Inclusive o 0-0 na Ilha do Retiro era pro Sport vencer o jogo.
mas perdeu um caminhão de gols. Beleza, depois teve aquele gol que pra mim era pra ser validado. O Fortaleza poderia até vencer por 1-0, mas beleza. Cara, o jogo contra o Fluminense, pra derrubar Mano Menezes, né? Os jogadores queriam derrubar Mano, e aí o Fluminense perdeu por 2-0. É isso, gente. Assim, você conta nos dedos 4 vitórias do Fortaleza com um pingo de expressividade, assim. É isso, cara. Você não consegue contar aqui outras grandes vitórias do Fortaleza na temporada. Não tem mais nada. Na Série A só tem 2 vitórias. Uma contra o Fluminense, já no trabalho de fim de ciclo de Mano. E a outra, são tão poucas. E outra contra a Juventude, afundado na zona do rebaixamento, com o próprio Fortaleza. Então, assim, o time não ganha de ninguém, gente. Há um bom tempo a gente cansa de falar. Aí na Libertadores, só venceu um jogo contra o Colo-Colo na fase de grupos. E só. O resto, empate, derrota, humilhação e WO. Foi isso. Essa é a tradução do Fortaleza na temporada. Bom, mas já tô passando muito aqui o debate sobre o trabalho de Vojvoda, né? Vamos trazer aqui agora a coletiva pós-jogo, que rolou treta, viu? Entre Vojvoda e Mário Kempis. Vojvoda claramente estava extremamente incomodado, extremamente raivoso, só que ele tinha que segurar a raiva para não perder a linha, mas estava claro que ele não estava confortável nessa coletiva pós-jogo aí, tá? Vamos trazer aqui para vocês a repercussão de toda essa coletiva. Antes disso, a Montenegro Cargas de Treinação a todo vapor. Simbora. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Simbora, rapaziada. Vamos lá, né? No final das contas, e aí, Heitor, tu demitiria a Vojvoda ou não? Cara, ele extrai muito pouco. Dava pra extrair bem mais ainda nessa temporada. O trabalho dele em 2025 é ruim. Eita, velho. Difícil, hein, bicho? Demite ou não o Juan Pablo Vojvoda? Tem um mês agora pra trabalhar. Tempo pra treinar vai ter pra dar e vender. Então, eu acho que eu ainda não demitiria a Vojvoda. Eu traria mais peças pra qualificar o grupo de jogadores. E depois de 3, 4 jogos, eu avaliaria ainda mais. Se o trabalho mostrasse evolução nos resultados e no desempenho, beleza. Caso contrário, aí depois de 4 jogos, eu demitiria a Vojvoda. Eu dava mais uns, 2, 3 jogos pelo menos. O problema de Vojvoda é que o primeiro jogo, pós a parada do Super Mundial e tal, pós Super Mundial, é logo um clássico rei, pô. Aliás, ainda... Ih, rapaz, o problema é esse. Antes do Clássico Rei tem um jogo contra o Bahia na Fonte Nova. Antes do Clássico Rei tem um jogo contra o Bahia na Fonte Nova. Eu tava esquecendo desse grande detalhe. Aí toma uma chibatada na Copa do Nordeste e perde o Clássico Rei. É rua. É rua, irmão. Vai esperar mais o quê? Afunda na zona, eliminado da Copa do Nordeste. É o prato cheio para demitir Juan Pablo Vojvoda. E eu daria esses 2 jogos a mais aí pra Juan Pablo Vojvoda. A não ser que a diretoria do Fortaleza esteja enxergando, pô, sei lá, encontramos um treinador ideal aqui agora no mercado, vamos contratar. Aí beleza, demite o Vojvoda e contratar outro. Caso contrário, pô, não achamos ainda o treinador ideal e tal, com um perfil que seria bom pro Fortaleza, espera mais 2, 3 jogos aí pelo menos, após o Super Mundial e vendo o que vai dar. Sim, o Vojvoda merece esse crédito aí. Beleza que esse ano tá difícil, né? Mas ainda assim merece. Simbora. Coletiva aqui pós-jogo e a treta com o Mário Kempis. É o seguinte, professor. Esse semestre tem sido bem diferente dos outros que o senhor tem passado por aqui. O senhor teve uma irritação que a gente nunca tinha visto naquele jogo contra o Ferroviário. O senhor questionou a torcida, questionou a imprensa. Foi uma irritação que poucas vezes a gente tinha visto sua e de outros treinadores. Depois teve a não coletiva contra o Cruzeiro aqui, que você não quis dar coletiva. A primeira vez, você disse que nunca tinha feito isso, foi a primeira vez. E eu percebo, né, estou vindo hoje aqui justamente fazer esse questionamento para você, porque nas últimas vezes você tem questionado muito as nossas perguntas, como se a gente não estivesse ou fazendo o nosso trabalho correto, ou se a gente não estivesse fazendo umas perguntas do jeito que você queria. Eu queria saber, tem algo que está lhe incomodando? Nós estamos lhe incomodando, a torcida está lhe incomodando, a diretoria está lhe incomodando. Você claramente nas coletivas não é mais a mesma pessoa que a gente conhecia. Há um Vojvoda diferente, questionador, irritado. Eu sei que o clube não é, mas como a gente já lembrou aqui, em 22 foi muito pior e a gente não via um Vojvoda dessa forma. Só eu queria que você me respondesse sobre isso. E a segunda pergunta, são vários torcedores aqui fazendo essa pergunta aqui, muitos mesmo.
Olha, nessa hora aqui, meu irmão, ele tá extremamente irritado por dentro. Tá extremamente irritado. E quantas vezes a gente faz a pergunta, o senhor falou que a pergunta do colega aqui não era original, que são os torcedores que perguntam. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta, que tá aqui, eu estou aqui ao vivo, e muitos estão me perguntando aqui, por favor, quem me pergunta, cadê o Alanzinho? Aí, a vontade de dizer para eles, ó, o professor não gosta que você pergunte. Quando não é problema. Tá. Mas é só para dizer, às vezes a nossa pergunta é uma pergunta que o torcedor... Eu vim descendo lá de lá para casa, eu fui parado por 12 pessoas. Os 12 perguntaram, o Vojvoda vai pedir demissão? Então, assim... Bueno, dígame la pregunta, porque ya hizo 3 o 4 preguntas. No No es que estoy irritado, me voy a esquecer de la primera pregunta que me hizo. Eu só queria só dígame, dizer que às vezes... Primero, vamos por parte. Escuto todo. ¿Me puedes ofrecer 5 preguntas? No hay problema. Não, só são 2. A da insatisfação, se o senhor está irritado com alguma coisa, e sobre o Alanzinho. No, bueno, la irritación, si estoy irritado con algo, no, con los resultados solamente, ¿sí? Hallo que en 4 años nunca fui irrespetuoso con vosé, o con vosé sí. Bueno, vosé no ven muy por aquí. Sempre aparecen los momentos difíciles también, ¿no? Así... Meteu essa pra Mario Caps, pô. Só aparece aqui no momento difícil. Veio pra isso, velho. O Vojvoda tá irritado, o homem, viu? Hacía mucho que no lo veía. Bueno, está bien. No se irrite tampoco. Yo digo lo que... Está bueno. ¿Por qué no ven? Sí. Bueno. Estamos, más hace mucho que no veía a vos tampoco aquí. Bueno, está ahí. Los treinos cuando, no sé si están abiertos. Hallo que no están abiertos. Bueno, porque yo prefiero trabajar, concentrado en lo que tenemos que hacer, ¿sí? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, no estoy irritado, sí, con los resultados principalmente. ¿Sí? Es normal, es lógico. Después de 4 años, vos me fala de la colectiva de después de Ferroviario, ¿sí? Y me fala de la colectiva después de Cruzeiro. 2 colectivas, ¿de cuántas? De 300 jogos, ¿sí? Entonces, vamos a poner las cosas en su lugar. De 300 colectivas, 2, que fue irrespetuoso la 2, no fue irrespetuoso. Digo, bueno, yo sentía lo que manifesté con Ferroviario, ¿sí? En un momento, porque ahora vos me trae eso aquí, ahora, en este momento, en un momento difícil para mí. Y vos me lembra eso, ¿está bien? Bueno, fue esa colectiva y fue la colectiva de Cruzeiro. ¿Que estoy irritado? No estoy irritado con vos, estoy irritado con el resultado, es normal. Si vos se senta en esta cadeira, ¿me entiendes? También estaría. Y estoy calmo, respondo. Esa es la primera pregunta. ¿Qué me irritan? Los resultados. No me gusta perder, ¿me entiendes? Un momento difícil, bueno, y tengo que presentarme aquí y no tengo problema y respondo. La segunda pregunta de todas. Alanzinho, bueno. Alanzinho es un jugador que estamos trabajando, tiene un proceso de entrenamiento, pero pues como dice, bueno, preguntas que no son originales, porque siempre preguntan por qué no juega, cuando un chimi perde, ¿por qué no juega el que está fuera? O que el que está fuera siempre es mejor que el que está adentro. Dígame una cosa, ¿cómo es su nombre? Mario, ¿no? Mario Kempes. Dígame, Mario, de los jugadores que Vojvoda no utilizó, porque ahora decir, no utilizó y se fueron en Bora, se fueron de Fortaleza. ¿Cuántos jugadores dice Vosé? Ahora le hago una pregunta original a Vosé. ¿Sí? ¿Cuántos jugadores que Vojvoda mandó en Bora, están triunfando en futebol brasileiro? Ou seja, ele tá falando que os jogadores são fracos. Vide, sei lá, Lucas Lima, Romarinho, Matheus Vargas. Eu acho que o Vojvoda até trabalhou com o Edinho, se eu não me engano. Vixe, Maria, é limitadíssimo esse time de Fortaleza. É que eu canso de falar, trabalhar de Vojvoda. Agora ele tá falando que os jogadores são fracos mesmo, e eram fracos. E ele tá certo mesmo, cara. Bueno, pénselo. Dígame uno, porque cada vez que venía aquí, ¿por qué no, cada vez que perdía un juego, ¿por qué no juega este jugador? No quiero dar nombre. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Fue en Bora por qué? ¿Por decisión de Vojvoda o porque se le terminaba el contrato y teníamos a Moisés y teníamos no sé quién es? Dígame vos, si vos está para eso. Bueno, tienen que averiguar. ¿Cuáles son los jugadores? No que eu mandé en Bora, que dice, justa, este jugador no jugó nunca con Vojvoda y ahora Vojvoda no lo ponía aquí en Fortaleza y ahora está triunfando en otro club. ¿Cuál es? No Guilherme, no Hércules, no esos jugadores, porque uno quise que él se fuera en Bora. Bien, ¿cuáles son?
Porque muchas veces aconteció eso. Entonces, Alancinho tiene un proceso de entrenamiento, Rodrigo va a tener un proceso de entrenamiento. No confundan a la gente. Porque está en un proceso de entrenamiento. Y eso, bueno, está bien, eso es. Pero no es autoridad ni nada. Yo estoy respondiendo. Você no se tiene que chatear cuando yo respondo. Bueno, no, eu cuestiono, porque cada vez que o time perde, siempre las preguntas, dice, el jugador que no joga es mejor que el que está jugando. Bueno, está bom. Bueno, porque tengo que escoger y escolí a Kevin. Bueno, ¿quiere la respuesta fácil? Ya bate ¿Jugó Alancinho o no jugó? ¿Cómo? ¿No jugó? ¿Cuántos partidos jugó? ¿Teve oportunidades de él o no? ¿Por qué no me pregunta por Dylan, vosé? De Alancinho. Bueno, está bueno. Eso es. Porque Dylan, dígale a Torcedor, Dylan está en un proceso que está evoluindo, que yo confío en él, ¿me entiende? Que él va a ficar en o clube, ¿sí? Por eso, simplemente por eso, ¿sí? ¿Y por qué hoy? Porque hoy escolí no banco, a prior, ¿sí? A Kevin, jugó Breno López, simple por eso, porque tengo que escoger 23 jugadores y tengo más jugadores. Boa noite, Voivoda. Boa noite. Bom, tá aí basicamente toda a treta, tá? Sobre Alanzinho, eu entendo que a torcida do Fortaleza quer ver mais Alanzinho em campo. Só que assim, só um ponto, tá, gente? Alanzinho joga pela esquerda. Breno Lopes, no jogo contra o Santos na quinta, na verdade, fez um bom jogo. Dentro dessas limitações e tal, conseguiu fazer um bom jogo sim. Beleza que perdeu um gol no finalzinho ali e tal. Brazão salvou o Santos como sempre, mas Breno Lopes conseguiu fazer um bom jogo. Não seria a entrada de Alanzinho que ia mudar o patamar do Fortaleza no jogo, não. Agora, Zé Wellison não deveria ser titular. Deveria ser banco de reservas. E aí o Voivoda errou em colocar Zé Wellison de novo, que vem falhando constantemente. Enfim, meus amigos, o vídeo já tá longo pra carvalho. E é isso. Tamo junto. Comentem o que é que vocês acham. Fora Voivoda ou fica Voivoda? Eu sei que vai ter o Zante aqui, né? Botando fica Voivoda. E a torcida do Fortaleza, eu não sei como é que tá o termômetro nesse momento. Pelo que eu vi nas enquetes das torcidas do Fortaleza, de páginas do Fortaleza, o Fora Voivoda ainda tá abaixo do Fica Voivoda. O Fica Voivoda tá ali em 60-40, tá? Bom, aguardar. Tamo junto, abraço pra todos vocês. Pra complementar, teve até um vídeo aqui no Twitter que o Léo Fontenelle publicou rapidamente aqui, ó. Pronto, meus amigos, esse foi Voivoda. O homem fez uma coletiva comigo, perguntando as cores pra mim. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi o que eu fiz. Enfim, é isso, meus amigos. Agradeço demais a vocês. Obrigado. Deixa aí o like, compartilha. Essa foi a entrevista coletiva do Voivoda. Eu acho que eu fiz um questionamento que muitos queriam. Pelo menos nós estávamos incomodados com muita coisa aqui, mas o cara dizer... Rapaz, foi da hora que ele dizia que eu só apareço nos momentos ruins. Rapaz, é muita sacanagem. Do caos. Isso é o que pega. Enfim, é isso, meu amigo. Grande abraço, meus amigos. Obrigado aí por vocês estarem aqui. Agradeço demais. Deixe seu like, ajude demais, fortalece demais. Obrigado mesmo. Tá aí, gente. É a mesma galera que fala aqui. Lulu, quando o Fortaleza perde, ele abre a live logo. Quando ganha, ele demora pra postar. Não, cara, é porque tem dia... São dias e dias. Na maioria das vezes, quando termino os jogos, eu tô aqui, velho. Em live ou em vídeo, pelo menos. Só que tem dias que você tem uma coisa ou outra pra sair e tal, resolver uma coisa. E aí, às vezes, acontece de ser no dia que o Fortaleza ganhou, ou enfim, o Vitória, ou qualquer outro time. Mas quando dá, irmão, eu tô aqui. Eu não fujo, não, irmão. Meu time apanhou, foi goleado, eu tô aqui. Empatou, eu tô aqui. Perdeu, ganhou, eu tô aqui, irmão. Bom, assim como o Mário Cape sempre tá lá também, nas coletivas de Voivoda. Abraço pra todos vocês, deixa o like no vídeo, inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.